Olá, nono ano. Aqui é a professora Neudes com mais uma aula de matemática. O nosso tema hoje é operações com radicais. Então, a gente vai iniciar hoje, né, o estudo de como fazer operações com radicais. A gente vai começar pela adição, tá? Com radicais. A gente vem estudando esse tema já há algum tempo, né? E esse conteúdo está na página 31, a partir da página 31. Eu fiz um resumo aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas vocês podem pegar o livro de vocês para estar acompanhando, certo? Então, adição algébrica com radicais. Vamos lá? Olhe os exemplos. Raiz quadrada de 3 e menos 5 raiz quadrada de 3 são radicais semelhantes. Então, a gente tem que observar esses detalhes antes da gente somar, tá, os radicais. Olha, que aqui o índice da raiz é 2, ou seja, raiz quadrada. Aqui também é 2, raiz quadrada. Então, aqui eu tenho 1, apesar do 1 não aparecer, né? Eu tenho uma raiz quadrada de 3. E aqui eu tenho menos 5 raiz quadrada de 3. Olha quem está no radicando. São semelhantes, 3 e 3, tá? Então, para mim fazer uma adição de radicais, eu tenho que observar esses dois detalhes. Se os índices das raízes do radical aqui, né, são iguais, e se os números que estão nos radicandos, né, das duas ou mais radicais aqui, são iguais. No caso aqui são iguais, são 3 e 3, ok? Agora observem aqui, raiz quadrada de 5 e raiz cúbica de 5. O que está igual? Os radicandos, 5 e 5, ok. Mas, e os índices? Diferentes, então não tem como somar nem subtrair, ok? Então, não são radicais semelhantes, pois têm índices diferentes. Então, são esses dois detalhes que nós temos que observar antes de somar, antes de subtrair, ok, pessoal? Mais um exemplo. Raiz cúbica de 3 e raiz cúbica de 5 não são radicais semelhantes. Por quê? Vocês observaram o que está diferente aqui? Olha os radicandos, pessoal. Olha, pois tem radicandos diferentes. Os índices são iguais, porém, os radicandos são diferentes. Também não dá para somar nem subtrair, certo? Olha, no caso de haver termos com radicais semelhantes, realizamos a adição algébrica. Vamos observar? Eu tenho aqui 2 raízes quadradas de 3 menos 5 raízes quadradas de 3 mais 7 raízes quadradas de 3. O que a gente observa? Os índices de todas as raízes são iguais. E os radicandos também são iguais. Agora, a quantidade não importa, tá? O que está do lado de fora aqui são a quantidade. Eu tenho 2 raízes aqui, menos 5 aqui, mais 7 aqui. Olha, quando a gente vai somar, subtrair, quando a gente fala de adição algébrica, a gente é somar e subtrair, certo? Eu não somo quem está dentro do radicando. Eu só somo os termos que estão aqui fora, certo? Eu tenho 2 menos 5 e mais 7, certo? Eu faço isso aqui assim, ó. Raiz de 3. Por que eu faço assim? Para facilitar, para me enxergar quem que eu vou somar aqui. Então, eu vou somar 2 mais menos 5 mais 7. Dá quanto aqui? Positivo eu tenho 7 e o 2, dá 9. 9 menos 5 fica quanto? 4. Então, sobrou 4 raiz quadrada de 3. Resposta, tá? Pronto, realizei a operação. Então, resumindo, antes de somar, eu tenho que observar os índices das raízes, todas elas têm que estar igual, elas têm que estar todas iguais, tá? E os radicandos também devem ser iguais. Só assim eu posso somar,
certo? Observe o outro exemplo aqui. Eu tenho raiz cúbica de 4 mais 3 raiz cúbica de 3 menos uma raiz quadrada de 5 mais 3 raiz cúbica de 3. O que eu faço nessa situação? Olha, raiz cúbica de 4, eu tenho quantas aqui? Só ela. Não posso fazer nada. Olha, raiz cúbica de 4, eu vou copiar ela bem aqui, porque eu não posso fazer nada com ela. Não tem com quem eu somo ela. Agora, raiz cúbica de 3, eu tenho outra? Tenho. Então, olha, essa aqui com essa são semelhantes. Eu posso fazer a operação com elas duas? Posso. Eu tenho 3 raiz cúbica de 3 mais uma raiz cúbica de 3. Se eu somar as duas, vai dar o quê? Olha, eu posso colocar direto aqui ou eu posso copiar, tá? Eu posso copiar, mas eu posso somar direto. Eu tenho aqui, ó, mais 3, mas eu vou copiar bem aqui, gente. Mais 3 mais 1. Igual eu fiz aqui, tá? Raiz cúbica de 3, tá? Então, eu copiei essa daqui, porque ela não tem com quem eu somar, tá? O menos 5, eu já poderia ter copiado ele aqui, mas eu vou copiar ele aqui no final, tá? Porque essa daqui, ó, menos a raiz quadrada de 5, eu só tenho ela também, igual a raiz cúbica de 4. Eu não tenho com quem eu somar essa daqui, viram? Vou copiar ela aqui no final, não tem problema ser no final não, tá? Tá. Voltando aqui, eu posso somar só essas duas, né? 3 raiz cúbica de 3 mais uma raiz cúbica de 3. Então, esse aqui eu vou conservar. Raiz cúbica de 4, não posso fazer nada. Agora aqui eu posso. 3 mais 1 vai dar o quê? 4 raiz cúbica de 3. E menos 5 menos uma raiz quadrada de 5. Aí a resposta vai ficar desse jeito, pessoal, tá? Por quê? Porque não posso fazer, não posso somar, ficaram todos diferentes aqui, ó. 3 raiz, aliás, uma raiz cúbica de 4, mais 4 raiz cúbica de 3, menos uma raiz quadrada de 5. Não importa a ordem aqui, tá? Mas a resposta é essa, não tem como eu fazer mais nada aqui, certo? Vamos lá. Em alguns casos, pode ser necessário simplificar os radicais a fim de verificar se o radical obtido é semelhante a alguma outra parcela. Ou seja, eu tenho aqui, ó, 3 parcelas, não é isso? Observem aqui, 5 raiz quadrada de 2 mais 8 raiz quadrada de 8, tá? Menos uma raiz quadrada de 32. Quando fala aqui que em alguns casos pode ser necessário simplificar, o que é simplificar? Vamos fazer isso agora, porque aqui a gente sabe que a raiz quadrada de 2 não tem como decompor o 2. O 8 já dá para decompor e o 32 também. Então, vamos decompor em fator primo para ver se a gente consegue igualá-los, igualar isso aqui com essa aqui, tá? Vamos fazer isso? Eu vou tentar fazer nessa parte aqui, ó. 8. Quando você decompõe o 8 para 2 dá 4. 4 para 2, 4 dividido para 2 é 2. 2 para 2 é 1. Notem que aqui é raiz quadrada. O índice é o quê? 2. Olha, então eu vou fazer isso. 2 elevado a 2. E aqui sobrou o 2 sozinho. Vocês estão vendo? Nesses casos aqui, que até agora a gente estava fazendo a decomposição, dava tudo certinho, né? Tudo certinho, quando eu falo que tá tudo certinho, aqui também tá certinho, tá? Eu quero dizer assim, porque dava os pares completos, quando vocês extraíam do radicando, saía todo mundo lá de dentro. Agora não vai ser assim, tá? Olha aqui. Qual foi o resultado? 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2 aqui é quantas vezes apareceu? Uma vez, ó. Certo? Aí você volta aqui. Vamos voltar aqui.
esse aqui já está arrumado. Vou dizer assim, simplificado, olha. Mais, qual é o resultado de 8 decomposto? Como é que ele ficou? 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Esse 1 nunca aparece, mas eu estou colocando aqui só para a gente ver, tá? Menos... Agora, vamos decompor o 32 para ver como ele vai ficar decomposto? 32 decomposto em fatores primos. É par, divide para 2. Vai dar o quê? 3 para 2, 1, sobra 1. 12 para 2, 6. 16, não é isso? Para 2 dá o quê? 8. Que 8 vezes 8, 8 2 vezes 16. 8 dividido para 2 dá 4. Vou pôr bem pequenininho para caber no espaço. 4 para 2, 2. 2 para 2, 1. Eu vou colocar aqui embaixo para a gente ver. Então, como ficou aqui? Olha, vamos ver quantos... Também o índice é 2, certo? Então, vamos lá. Vou colocar de 2 em 2, olha. Notaram que sobrou 1 de novo? Então, vai dar 2 elevado a 2. Aqui mais 2 elevado a 2. E aqui 2 elevado a 1. Então, vai ficar assim. 2 a 2. 2 ao quadrado e 2 elevado a 1. Então, eu volto aqui e vou colocar o resultado. Deu o quê? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Desenha a raiz do tamanho aqui, certo? Tá, pessoal? Então, olha como ficou. Nós simplificamos aqui. Agora, notem que esse 5 tá do lado de fora, mas ele também era aqui dentro, tá? Nessa hora aqui, pessoal, lembra quando vocês faziam isso? Ó, riscava aqui para tirar da raiz? Aqui, a mesma coisa, olha. Só que aqui eu não vou riscar porque vai ficar esse aqui, vai ficar aqui dentro, tá? Então, vou copiar aqui o 5, raiz de 2, mais... Quem vai poder sair de dentro do radicando? Somente esse 2 aqui, ó. Eu vou desenhar a raiz, porque esse outro 2 vai ficar aqui, porque o índice dele é 1. 1 é diferente de 2, então ele não vai sair daqui de dentro, tá? Menos... Quem vai poder sair de dentro do radicando? Esse 2 e esse 2, tá? Olha, e ele sai do jeitinho que tá lá dentro, multiplicando, certo? Eu vou desenhar a raiz. A raiz não, gente, a gente chama isso aqui é radical. Por que que a gente fala errado, né? Vou desenhar o radical e aqui no radicando vai ficar quem? Esse 2. Por que que ele vai ficar? Porque ele tem índice 1, é diferente do índice da raiz, do radical aqui, tá? 2 elevado a 1, que a gente não precisa fazer, mas eu tô fazendo. Eu vou colocar um risco bem aqui para não misturar. Igual. Esqueci de fazer aqui. Agora, depois disso aqui pronto, eu posso somar. Ainda tem uma multiplicação para fazer aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Aqui vai ficar 4 raiz de 2. Vou descer os outros aqui. Fica comprido, gente. A conta acaba ficando um monte de número por causa disso. Por causa dos detalhes, você tem que ir arrumando, tá? Mas é muito fácil, não é difícil. Agora, eu posso somar. O que que eu vou fazer? Eu só posso somar quem está do lado de fora. Observem que agora ficou tudo ok para somar? Olha, índice das raízes iguais. Dentro do radicando, todo mundo igual, viu como ficou bonitinho agora? 2, 2 e 2. Então, eu posso somar quem? Só quem está do lado de fora. 5, que é positivo aqui, ó, mais 5, mais 2, menos 4. Quanto que eu posso fazer direto para economizar tempo, tá? Se vocês quiserem fazer sem precisar copiar o 5, mais 2, mais menos 4. Vamos lá? Eu tenho 5, mais 2 dá quanto? 7. 7 menos 4 é quanto? 3. Vou colocar aqui, ó. Sobrou o quê? A resposta é 3 raiz quadrada de 2. Certinho? Ótimo.